Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Meus irmãos internautas, boa noite. Meus irmãos planetários, paz profunda, alegria no coração, suavidade nas nossas ações, que possamos nessa hora e nesse instante receber todas as vibrações positivas do cosmo, do universo, em nome do nosso grandioso Mestre, o Cristo Jesus, que dentro da Umbanda nós o chamamos de Orixalá, e que possamos mais uma vez agora comungar o sagrado que está em mim, o sagrado que está em você, nos nossos encontros todas as sextas-feiras, às 9h30 da noite, aqui na TNI Brasil. Sempre agradecendo aos nossos amigos templários por estar alimentando, participando, interagindo com o projeto Encontro com o Sagrado, que nasceu de uma ideia, de uma vontade e de uma inspiração astral e espiritual do templo de Umbanda do Caboclo Oriaguaçu. A nossa proposta, como sempre, é estar colocando para vocês, sendo que nas duas primeiras sextas-feiras do mês, nós vamos estarmos sempre entrevistando um irmão nosso, uma irmã nossa, voltado para o âmbito da espiritualidade, do sagrado, e nós vamos pegar as duas últimas sextas-feiras para falarmos sobre toda a vivência de Umbanda. Meus irmãos, por favor, eu sinto a necessidade de salientar isso a vocês, a ratificar isso a vocês. Independente de toda a ótica, ela ser vista com uma universalidade umbandística, o objetivo nosso da equipe Encontro com o Sagrado é mostrar para vocês que nós estamos abertos e que a Umbanda nos ensina a universalidade de todas as portas abertas para todas as manifestações de fé. Nosso convite estendido a todos os sacerdotes, sacerdotisas, a todos os monges, a todos os pastores, a todos os dirigentes espirituais, para vir aqui conosco, para falarmos juntos do sagrado, aprendermos com as suas vivências. Então o nosso convite está sempre estendido. Lembrando que dentro da nossa agenda espiritual, amanhã, dia 28, no sábado, tenda de Umbanda Cabocla Rancatoco, da minha irmã Graça Costa e do meu irmão Luiz Carlos, que são sacerdotes do templo. Vamos ter gira pública a partir das 18h30, ou seja, às 6h30 da tarde. Endereço: Rua Dona Amélia Leuchtenberg, numeral 52, Ponta da Praia, Santos, em São Paulo. Domingo, dia 29, a partir das 16 horas, nós vamos ter gira pública na Confraria Senhora da Luz Velada, Templo de Umbanda do Caboclo Oriaguaçu, aonde o pai da Wilson e todos os membros, todos os confrades, todos os médiuns do templo vão estar lá esperando os nossos irmãos planetários para vivenciar a nossa gira pública no endereço Rua Rio, Piracicaba, numeral 144, Conjunto IAPI, Jardim Piratininga, aqui na cidade de Osasco. Informações, visite o nosso site www.confrariaoriaguacu.org. Não tem o cedilha e não tem o U no final do nome sagrado Oriaguaçu. Então fica www.confrariaoriaguacu.org. E quem quiser fazer o contato conosco, @hotmail.com. @hotmail.com. Falar sobre os assuntos complexos da universalidade do universo chamado Umbanda, nós temos que procurarmos sempre pesquisas,
pessoas que estão bem mais informadas, para que a gente possa trazer a informação realmente com bom embasamento. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre chakras. Por favor, eu preciso que vocês se atentem para o outro encontro. Quando nós falamos sobre Umbanda, nós falamos sobre egrégoras ou formas pensamentos. Não o último programa, mas o último programa falando sobre os aspectos de Umbanda. Dando continuidade, nós vamos falar sobre chakras e depois, no próximo programa, nós vamos falar sobre oferendas. Nós vamos fechar este link e vocês vão compreender o porquê que nós começamos com egrégora, chakras, e nós vamos falar com oferendas e depois nós vamos falar sobre mediunidade ou mediunismo. Chakras. O que são chakras? São pontos de força, são portas de força que estão ligados ao nosso corpo astral. Falando rapidamente sobre o corpo astral. Na mediunidade, ela não acontece onde algumas pessoas ainda podem ter o conceito errôneo de que o ser espiritual, a entidade atuante ou o espírito, ele se adentra sobre o corpo físico do médium. Na verdade, tudo que acontece é juntamente com o nosso corpo astral, ou também chamado pelos nossos irmãos espíritas de perispírito, também chamado de corpo emocional. O corpo astral, todos nós temos o corpo astral do nosso lado esquerdo, numa média de distância de uns 5 centímetros. Ele é moldável, ele é plástico, ele tem todas as características do formato do corpo físico. E ali se encontra os chakras. Lembrando que os chakras estão no corpo astral e os plexos nervosos e as glândulas estão no corpo físico, interligados com chakras. Então toda a manifestação espirítica, toda a manifestação espiritual mediúnica acontece no corpo astral, que reflete essas vibrações pelos chakras, que os plexos e as glândulas afins recebem, e aí acontece o transe mediúnico. Para que compreendamos melhor sobre os chakras, eu vou pedir para que o nosso querido Felipe solte um vídeo que nós preparamos para vocês falando sobre chakras. Vamos conhecer um pouquinho sobre os chakras. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas,
compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. É importante salientar, conforme foi colocado no vídeo, que algumas escolas vêm de alguns perfis diferentes. O que nós vamos trazer para vocês, dentro de tudo isso, que não diverge muito da escola hinduísta ou budista, nós vamos olhar os chakras com um olhar umbandístico. Então nós vamos buscar entre todos os chakras, nós vamos buscar os 7 principais e o básico fundamental. Nós vamos por um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Saravá. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think? Estamos de volta, compreendendo um pouco melhor a função dos chakras com o corpo astral e a mediunidade mais a entidade atuante. Nós preparamos um pequenino e simples material para uma compreensão melhor de toda essa complexidade sobre a questão chakra, corpo astral, corpo físico, glândulas e plexos e a entidade espiritual atuante que aí provoca o transe mediúnico. Os 7 chakras que nós vamos falar um pouquinho deles, nós vamos fazer a relação com os 7 orixás de Umbanda, que dentro da escola o qual eu venho, nós conceituamos os 7 orixás como Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Orimá. Nós temos aqui Oxalá e Iemanjá, Xangô, Ogum e Oxóssi. Essas 5 variantes, essas 5 consciências maiores, eles estão vibrando e ordenando sobre entidades espirituais que dentro da sagrada corrente astral de Umbanda se apresentam como caboclos e caboclas. Nós temos o orixá Iori, que essa consciência iluminada vibra sobre espíritos que se apresentam numa roupagem fluídica dentro dos templos de Umbanda como crianças, também conhecido como Erês ou Ibejes. E nós temos o orixá Iorimá, que é o orixá que vibra sobre as entidades espirituais, os seres espirituais que se manifestam dentro dos templos de Umbanda como
pretos ou pretas velhas, ou mães velhas ou pais velhos. Então, essa tríade, eu preciso que vocês guardem isso, porque nós vamos falar sobre os 7 corpos que todos nós possuímos. Só que nós, para nos expressarmos, a nossa personalidade aqui na Terra, no planeta Terra, nós utilizamos de 3 corpos. O corpo mental, o corpo astral ou emocional e o corpo etéreo físico ou físico. Então nós temos corpo mental, nós temos o direcionamento, a vibração dos pais velhos que regem a sede das ideias, os pensamentos. Nós temos o orixá e ori, que são as crianças, que regem o corpo astral, onde é a sede das emoções e dos desejos. E nós temos os caboclos, né? Os 5 que eu falei para vocês. Oxalá e Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, onde os caboclos regem o etéreo físico ou físico, que são as nossas ações ou as nossas atitudes. Agora nós vamos fazer todos os links do que foi explanado até agora, para a gente fazer uma compreensão melhor sobre os chakras. Nós vamos de uma forma bem organizada, eu vou estar pedindo para o Felipe estar colocando cada imagem de um ideograma com um lótus que representa a figura dos chakras, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas vibrações em funções harmoniosas e disfunções gerando desarmonia. Então nós vamos falar primeiro sobre o chakra coronário e nós vamos ligar esse chakra ao orixá Oxalá. Felipe, solta o primeiro para nós, por favor. Falando sobre o chakra coronário e este ideograma em amarelo ouro, que é o ideograma de Oxalá, e embaixo nós temos a lótus, que representa o chakra de Oxalá. Coronário, ou também conhecido esse chakra como Sacharara. Nós temos ligação com ele, com o veículo, o corpo psicossomático karmânico, primeiras impressões do espírito, arquivo karmânico, fronteiras do reino da matéria e antimatéria. Os órgãos que estão ligados a esse chakra são todos os órgãos. Nós temos a parte mental e emocional, que se liga à espiritualidade, o pensamento e o desapego. A relação física com esse chakra, o Sacharara, que é o chakra coronário ligado a Oxalá, aos caboclos de Oxalá, nós temos em desarmonia, nós temos a paralisia cerebral, doenças genéticas, esclerose, anomalias em vários sistemas, uma doença qualquer implicando perigo de morte ou um acidente que possa servir, que possa servir de alerta. Nós temos 96 pétalas nessa flor representativa do chakra de Oxalá. O atributo em harmonia com este orixá e este chakra gera fortaleza. O signo que está ligado a esse chakra é o signo de Leão. Em ação positiva gera-se a paciência, em ação negativa gera a ira, a impaciência e a crueldade. Continuando em Oxalá, nós vamos prestar atenção que esse atributo fortaleza, são raros aqueles que possuem esse atributo, pois em geral estamos enleados em nossas próprias fraquezas. Se estivermos em boa sintonia, estaremos aurindo e adquirindo a fortaleza que nos trará paciência em todas as nossas ações. Caso contrário, acarretaremos a nós mesmos a ira, a crueldade e a impaciência. Agora nós vamos para o segundo chakra, que é o chakra frontal, o chakra Ajna. Ele está relacionado com o orixá Iemanjá. Nós temos os órgãos ligados, o cérebro, os olhos, os ouvidos e o nariz. Mental e emocional está relacionado com a percepção, a sensibilidade, o discernimento e a ilusão, provocando a desilusão. O que é desilusão? É transformar uma ilusão numa nova realidade. A relação física, nós temos em desarmonia, nós vamos gerar tumor cerebral, hemorragia, infarto do miocárdio,
distúrbios neurológicos, cegueira ou surdez, tonturas, acúfenos, Parkinson, deficiências de aprendizagem e ataques. A glândula está relacionada à pituitária ou hipófise, que também tem relação com a primeira glândula do chakra Sahasrara, que é o chakra coronário, com a pineal, a glândula pineal ou a epífise. Nós vamos encontrar no chakra Ajna o corpo causal ou a alma do espírito, afinidades virginais, vibração original, decodificador do psicossomático karmânico, individualidade espiritual. Em harmonia, nós vamos encontrar o respeito. O atributo de Iemanjá é o respeito. E a flor que se faz, a formação do chakra de Iemanjá, são 18 pétalas. O atributo é o respeito, em harmonia gera-se a firmeza de caráteres e ações. Negativo, gera-se a leviandade. Então, para compreender melhor ainda esse chakra, nós vamos perceber que esse atributo básico, o respeito, sabemos que raros são as pessoas que respeitam a si mesmo e ao próximo. São distorções de falta de conhecimento de si próprio. Se em boa sintonia com o orixá Iemanjá, nós estamos aurindo o respeito que trará firmeza e caráter de ações. Em sentido contrário, isto é, quanto menos nos respeitarmos ou gerar o respeito ao outro, nós vamos gerar atitudes levianas. Essas atitudes levianas vão levar às nossas ações negativas. Vamos para o terceiro chakra. Indo para o terceiro chakra, nós vamos encontrar o chakra laríngeo, ou também conhecido como Vishuddha. Nós vamos encontrar nele o mental e o emocional. E o mental e o emocional nós vamos estar relacionado com a comunicação, a expressão, a ação, a força interior, a verdade e a sinceridade. Relacionado com o corpo físico, nós vamos encontrar traqueia, vértebras do pescoço, garganta, boca, dentes e gengivas. Em ação negativa ou disfunção, bronquite, problemas na tireoide, rouquidão, inflamação crônica da garganta, úlceras da boca, problemas da gengiva, articulações temporomaxilares, discos cervicais, dores de pescoço crônica, laringite e inchaço das glândulas do pescoço. Está relacionado com a tireoide. O orixá ligado com este chakra é o orixá Iori. E nós vamos encontrar 10 pétalas neste chakra. Nós vamos encontrar, junto às questões dos Ioris, desculpa, são 16 pétalas. Nós vamos encontrar em atitude positiva, nós vamos encontrar o entendimento de si próprio, o entendimento do outro. Nós vamos gerar a confiança em estado positivo e nós vamos gerar o receio em estado negativo. Conhecendo melhor sobre os atributos do orixá Iori, nós vamos ter um entendimento. E raras são as pessoas que têm um entendimento de si próprio. E são raras as pessoas que procuram ter o respeito e o entendimento do seu semelhante. O entendimento, tirado como vivenciado, traz ao indivíduo a esperança, a confiança de si próprio e na vida. Em estado de bom ânimo, a confiança no hoje e no porvir. Ao contrário, vamos gerar o receio do viver. Estaremos sempre fugindo da vida e de nós mesmos. Indo para o quarto chakra, nós vamos para o chakra do orixá Xangô, que é o cardíaco, Anahata. Está ligado com o coração, pulmões, vasos sanguíneos, ombros, costelas, seios, diafragma, tracto superior do esôfago. Está relacionado com a temperança, alegria, amor, compaixão e perdão. Em disfunção negativa, vai se gerar doença coronária, infarto do miocárdio, hipertensão, arritmia cardíaca, dores no peito, prolapso da válvula mitral, cardiomegalia, insuficiência cardíaca, congestiva, asma, alergia, cancro no pulmão,
pneumonia, problemas na zona cervical e nos ombros, problemas nos seios, incluindo o cancro. Está relacionado com o timo. Compreendendo melhor sobre a questão do chakra de Xangô, nós vamos encontrar o atributo da sabedoria. E nós vamos ter 12 pétalas neste chakra. Em atributo à sabedoria em estado positivo, nós vamos ter a humildade. Em estado negativo, nós vamos gerar a soberba ou a vaidade. Gerando esta sabedoria, quando vivenciada em seus aspectos positivos, traz a humildade. Sim, o verdadeiro sábio sabe que nada conhece por si. É conhecedor e reverente à hierarquia e à sabedoria cósmica. O contrário vai gerar a soberba e a vaidade. Nós vamos agora para o quinto chakra, que é o chakra de Ogum. O chakra de Ogum está relacionado com o plexo solar. E o plexo solar nos traz o chakra, e esse chakra ele nos traz com 10 pétalas. O chakra solar é conhecido também como Svadhisthana. O relacionamento com o orixá Ogum, nós temos no corpo físico o abdômen, o intestino grosso, o fígado, vesícula biliar, o tracto inferior do esôfago e estômago. Em posição positiva, autoestima, autoconfiança, respeito, adequação, força de vontade e segurança. Nós vamos gerar em energia negativa, nós vamos gerar úlceras gástricas ou duodenais, doenças do colo intestinais, colite ulcerosa, doença inflamatória intestinal, azia, gastrite, pancreatite, diabetes, obstipação, diarreia, indigestão crônica ou aguda, anorexia e bulimia. Eu também relaciono a diabetes quando o chakra cervical, que é o terceiro chakra, quando ele também está em disfunção, porque ele não está gerando alegria. Nós temos o chakra solar, a relação com os pâncreas. Em estado positivo gera-se a justiça. Positividade, vamos gerar a generosidade, o altruísmo. O negativo, nós vamos gerar o egoísmo. Os atributos positivos relacionados a algum, nós somos injustos conosco, porque muitas vezes nós não sabemos ter o sentimento de justiça, que quer dizer em relação ao próximo. A justiça, quando aplicada, traz o altruísmo, a generosidade. O contrário gera o egoísmo, tão bem retratado nos dias de hoje. Nós vamos agora para o quinto chakra. Vivenciando o quinto chakra é o chakra do grandioso orixá Oxóssi. Nós temos aí 6 pétalas nesse chakra. Em estado positivo, a Oxóssi, nós vamos gerar o atributo do conselho e a prudência. Em estado negativo, a imprudência. A relação física está com os rins, o baço e a coluna dorsal. Em disfunção, nós vamos gerar doenças hepáticas, hepatite, doenças renais, tudo que está ligado ao suprarrenal. A agressividade e a responsabilidade são atributos que estão ligados ao orixá Oxóssi. A serenidade que realmente Oxóssi nos traz gera o conselho de nortear-se pelo bom e pelo bem para si e para o próximo. Infelizmente, raros de nós somos serenos para discernir nossas coisas e, por consequências, muito menos a dos outros. Esse conselho ou discernimento, quando vivenciados, traz muita prudência, evitando os engodos da própria vida. Ao contrário, comete-se grandes desatinos, grandes erros e a imprudência, que tantos sofrimentos e distúrbios são trazidos ao próprio indivíduo e a seus semelhantes. Nós vamos agora para o sétimo chakra, que é o chakra de Iorimá. O chakra sacral, também chamado de Muladhara. Nós vamos ter a forma radiante dessa flor, 4 pétalas. O orixá Iorimá traz o atributo da pureza, em positividade a castidade, em negativa a luxúria. A positividade e castidade, ela não está relacionada apenas com as questões sexuais. Nós não podemos criar clichês de castidade e luxúria apenas com o setor sexual. A luxúria e a castidade estão em todos os setores da vida. Casto no sentido que, sexualmente falando, eu posso ter uma relação sexualmente apenas com um indivíduo. Então eu estou sendo casto com a promiscuidade. Isso gera positividade.
Então a gente tem que prestar atenção nisso. O que está ligado é o útero, o ovário, o colo uterino, vagina, pênis, testículos, próstata, bexiga, intestino grosso, coluna lombar, a pelve, apêndice, vesícula biliar. Impulsividade, sexo, dinheiro, relacionamentos, trabalho em equipe, fertilidade, procriação, independência, generosidade, prazer e autoafirmação. Isso no estado positivo. No estado negativo, nós vamos encontrar problemas ginecológicos, obstétricos, dor pélvica da zona lombar, criatividade, potência sexual, problemas urinários e apêndice. Desculpa, criatividade não. Increatividade, né? É estado negativo. Tudo isso está ali relacionado com as partes seminais. Conhecendo um pouquinho melhor sobre Orixá e Orimá, que rege a sabedoria e a humildade dos pais velhos e mães velhas. Quando nós entramos nesse atributo da pureza, nós necessitamos de pureza de intenções, de ideias e de ações. Carecemos de pureza conosco e quando tal acontecer, seremos puros, transparentes com o nosso próximo. Esta pureza, quando bem entendida e cultivada, traz o equilíbrio que se reflete na forma de idear, pensar, sentir e agir corretamente. Este aspecto encontramos nos verdadeiros beneméritos da humanidade. O contrário gera o desequilíbrio da luxúria, que são flagelos que levam muitos indivíduos às questões individuais e a atos insólitos, desarmônicos, tornando-se alienados de si mesmos e da sociedade. Nós vamos falar agora de um chakra que eu coloquei ele como o 8º chakra. Esse 8º chakra está relacionado dentro da Umbanda com os Exus guardiões. Essa chave, eu não desmembrei essa chave. Essa chave está aí citada os 7 Exus cabeça de legião. Então nós vamos encontrar isso. Nós temos 7 orixás: Oxalá, Iemanjá e Ori, Xangô, Ogum, Oxóssi, Orimá. Eu estou relacionando seus 7 encruzilhadas, Dona Pombagira, seu Tiriri, seu Giramundo, seu Tranca-Rua, seu Marabô e seu Pinga-Fogo. Essa sequência que eu coloquei está na mesma relação com os 7 orixás superiores. Esse chakra, ele está entre o órgão genital e o ânus. Ele tem uma saída para baixo. Ele é chamado de o chakra básico ou fundamental. E ele faz relação com todos os chakras e ele faz a relação maior com o chakra coronário, ou seja, com a cabeça. Olha que bênção essa energia kundalínica que sai desse chakra e ele passa por todos os chakras, serpenteando a nossa coluna vertebral, alcançando o chakra coronário e fazendo novamente a descida, encontrando esse chakra novamente. Apoio do corpo físico, sistema imunológico, articulações da anca, coluna vertebral e sangue é que estão relacionados com esse chakra do Exu. Gera o instinto, a sobrevivência e a coragem. Isto muito que os Exus guardiões nos trazem no dia a dia nos templos. Em disfunção, isso gera problemas crônicos na coluna vertebral, dores nas costas, ciática, esclerose, tumores no reto, cancro, fadiga crônica, fibromialgia, doenças autoimunes, artrite, problemas da pele. Está relacionado com o períneo. Conhecendo os 8 chakras e continuando numa pequena introdução que nós fizemos, então nós vamos fazer a relação assim agora. O chakra coronal ou chakra Sacharara está ligado com o psicossomático karmânico, primeiras impressões do espírito, arquivo karmânico, fronteiras do reino da matéria e antimatéria. Felipe, você pode voltar para mim, por favor? Obrigado. Frontal ou ágina está relacionado com o corpo causal ou alma do espírito. Afinidades virginais, vibração original, decodificador do psicossomático karmânico, individualidade espiritual. O terceiro chakra de Ori, laríngeo ou Vishuddha. Corpo mental, matéria mental organizada, corpo das ideias, sede eletiva do raciocínio. Nós vamos falar agora do chakra do orixá Xangô, o cardíaco ou Anahata. Corpo astral puro, corpo plástico, forma e informações do corpo mental, perispírito estado consciencial. O quinto chakra, chakra de Ogum, plexo solar ou Manipura. Manipura não, desculpa, Vadistana.
Nós vamos encontrar o corpo astral denso, interlocutor do corpo astral puro ou etérico e vice-versa. Harmonia dos chakras, purificador de excreções e decodificador de secreções superiores. Agora vamos falar do chakra do orixá Oxóssi, o esplênico, o chakra Manipura. Nós vamos encontrar o corpo etérico ou duplo etérico, arranjo atômico, sede energética de todos os corpos, absorção de pranas e mediador do corpo astral ao denso complexo aurânico. E nós vamos encontrar o sétimo chakra, o sacral Muladhara. O corpo físico, que é o chakra de Orimá, dos pretos velhos, átomos e moléculas sólidas, líquidas e gasosas, arcobolso ósseo responsável pelos processos minerais, músculos articuladores do movimento cósmico, coração responsável pelos processos vitais e sutis. Eu não vou citar o último chakra, o oitavo, em relação ao Exu, porque ele faz uma relação com todos eles. E na verdade eu vou fazer aqui uma retificação. Eu falei o sétimo chakra, na verdade começa de cima para baixo. O coronário é o sétimo, o frontal é o sexto, o laríngeo é o quinto, o quarto é o cardíaco, o quinto é o chakra solear, o sexto é o esplênico. Fiz ao contrário, eu acho que fiz errado de novo. Vocês me perdoem. Vamos lá, são excessos de informações. Eu vou começar então de baixo para cima, que é melhor. O primeiro é o chakra sacral, o segundo é o esplênico, o terceiro é o gástrico, o quarto é o cardíaco, o quinto é o laríngeo, o sexto é o frontal e o sétimo é o coronário. Agora está correto, peço desculpas a todos os irmãos. São muitas informações. Aonde que nós queremos chegar com tudo isso? Peço desculpas pela complexidade, mas é importante que vocês, irmãos internautas, sintam a responsabilidade com a questão mecânica e a sensível do mediunismo, da questão mediúnica. Veja a responsabilidade das entidades que se manifestam dentro da Sagrada Corrente Astral de Umbanda de simplesmente não gerar desgastes entre os plexos, as glândulas com os chakras. É importante que nós tenhamos uma manutenção mediúnica sobre os chakras. Nós temos que abrir os chakras por intermédio de orações. Eu espero ter alcançado, diante dessas informações, contribuir um pouquinho com vocês em relação às nossas saúdes, né? A nossa saúde astral, que ali se gera toda a harmonia, que alcance o corpo físico gerando harmonia e saúde, e que nós possamos expressar positividade no nosso corpo mental, astral, etéreo, físico. Colocamos aí alguns vídeos para que vocês possam compreender melhor um pouquinho sobre as funções dos chakras, e eu prometo a vocês que nós vamos voltar com esse assunto, porque deu para sentir que ele é um pouco complexo, foram muitas informações e a gente vai destrinchar um pouco para uma maior compreensão sobre os chakras. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigado por você que esteve aí conosco até agora. Nós vamos estar sexta-feira que vem, a partir das 9h30 da noite, falando sobre o sagrado que está em mim, saudando o sagrado que está em você. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua participação. Saúde no nosso corpo mental, astral e físico são as minhas sinceras e verdadeiras vibrações na noite de hoje. Namastê.